Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, nós vamos dar sequência ao seminário A Salvação Completa de Deus. Hoje vamos estar iniciando a parte na qual nós vamos falar a respeito do reino, amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do reino. Não vai ser um assunto muito aprofundado, mas o suficiente para vocês entender de fato, compreender de fato o que é essa mensagem do reino, o evangelho do reino, o que é o reino, amém? Então dobre a sua atenção, espero que você tenha aí Bíblia, papel, caneta, para que você possa estar fazendo as anotações, estar recapitulando na sua casa e fazendo uso, da nossa plataforma aí no YouTube, para você estar recapitulando os ensinamentos, que nem a Rose que perdeu esses dias que nós estávamos falando sobre esse seminário, pode ir no canal do YouTube, tem todas as mensagens lá, tá? O Renato está dividindo de 30 em 30 minutos, cada mensagem divide em 2, para não ser cansativo, e aí os irmãos poderem estar recapitulando esta mensagem, amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versos 9 e 10 e versos 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 9, verso 10 e verso de número 13. Depois nós vamos ler o capítulo 4, verso 17, verso 23, só para nós introduzirmos aí o início desta fala a respeito do reino, amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos contar aí com auxílio depois do nosso irmão Renato, que está sempre ajudando aí nos comentários, e também nos ajudando aí na participação das leituras. Mas essa primeira leitura eu vou fazer e as demais Renato vai estar nos ajudando aí, tá bom? Os que encontraram, digam amém. Capítulo 6, verso 9, verso 10 e verso 13, que diz assim, verso 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 13. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e glória para sempre. Amém. Volta uma página ou duas, dependendo da sua Bíblia. Capítulo 4 do mesmo Evangelho de Mateus, verso de número 17 e depois o verso de número 23. Mateus capítulo 4, verso de número 17 e verso de número 23. Se alguém algum dia perguntar qual é o versículo base para a igreja que você congrega a Assembleia do Reino, você vai dizer Mateus capítulo 4, verso 17 e verso de número 23. Amém? Vocês encontraram aí, irmãos? Amém. Desde então, verso de número 17, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. E você diz amém. Glória a Deus. Observe uma coisa, irmãos, para nós introduzirmos aqui o estudo dessa noite. Observe uma coisa. Os irmãos percebem que
Jesus, quando iniciou o seu ministério no capítulo 4, ele não pôde começar o seu ministério ministrando o evangelho do reino, enquanto João não parasse com o seu ministério. João precisaria encerrar o seu ministério para que o ministério de Jesus pudesse se iniciar. Como João não parou o seu ministério e continuou batizando, foi necessário Deus providenciar uma forma de parar João, para que o ministério de Jesus pudesse ser evidenciado. Pastor, por quê? Porque se Jesus começa a pregar antes de tirar João Batista de cena, o seu ministério não seria autenticado. Por quê? Porque o propósito pelo qual João Batista foi levantado a batizar era para que se descobrisse quem era o Messias, sim ou não? Logo, quando descobriu-se quem era o Messias, que por revelação, lembra que eu já falei para os irmãos, que ele recebeu por revelação, mas não por entendimento, porque por revelação ele com a sua própria boca testificou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou isso por revelação, mas no entendimento dele não aceitou, porque era parente, primo dele, que Jesus era primo de João Batista, e era mais novo do que João Batista. Então, como que uma certa decepção de João, não aceitando ser ele o Cristo, ele continuou batizando, porque ele diz: não é possível, né? Não é ele, não deve ser ele, deve ser outro. E ele continuou batizando. Pelo fato dele continuar batizando, Jesus não poderia evidenciar e iniciar o seu ministério, porque ele precisava da autenticidade para isso, e a autenticidade dele tinha sido dada, porém João não saiu de cena. Aqui já vai uma mensagem, né? Já da parte de Deus para mim e para você. Nós precisamos saber a hora de começar e precisamos também saber a hora de parar. Nós precisamos aprender a hora de entrar em cena e precisamos aprender também a hora de sair de cena. O grande detalhe é, se é momento de sair de cena, a gente não sai, Deus dá um jeitinho de tirar. Tem muita gente, irmãos, que está aí em evidência, mas já não era mais para estar em evidência. Por quê? Porque nós temos que aprender uma coisa, nós como pastores, como mestres, como os pregadores principalmente, nós temos que saber que uma geração está sendo levantada, e nós não precisamos sucumbir à geração que está sendo levantada, nós precisamos ajudar eles e preparar eles para que eles possam levantar, porque daqui a pouco é hora de eu estar sentado aí, ouvindo a nova geração aqui pregar, e se eu não quiser fazer isso, Deus dá um jeitinho de tirar de cena, porque o que ele tem que fazer, ele vai fazer, ele vai realizar. Então Jesus precisava anunciar uma das mensagens mais sérias que a humanidade precisava ouvir, e João Batista estava sendo como que uma barreira para que isso viesse a acontecer. Deus providenciou a retirada de João Batista da forma mais trágica possível. Acredito eu que não precisaria ser assim, mas assim foi, por conta do próprio João Batista mesmo. Mas de fato é que depois que João Batista foi preso, aí a Bíblia diz, lá no capítulo 4, verso 17, que desde então, o que é esse desde então? Após João Batista ser preso, aí Jesus começa a pregando. Agora você observa uma coisa, eu não sei se você observou o detalhe, é que no capítulo 4, versículo de número 17, está dizendo que Jesus começou a pregar o reino dos céus. Sim ou não? Você já fechou a Bíblia, mas não era para fechar, mas tudo bem. Versículo de número 17, está escrito o que aí? Que ele anunciava o reino dos céus. Você vai para o versículo de número 23, e o versículo de número 23 está dizendo que Jesus pregava o reino de Deus. A pergunta é, reino de Deus ou reino dos céus? Reino dos céus. Quem mais? Reino de Deus ou reino dos céus? Porque num você encontra reino dos céus. Fica quieto. No outro você encontra reino de Deus. Reino de Deus. Outra reino dos céus. Quem dá mais? E tem os Pilatos, que não dá nada, né? Só lava as mãos e deixa o povo se virar. Reino de Deus.
E aí, irmãs, irmãs aí? Reino de Deus ou reino dos céus? Reino de Deus. E aí, irmã Lu? Reino de Deus ou reino dos céus? Por que é importante a gente falar isso? Porque é aquilo que eu falo. É os grilinhos, né? Cri, cri, cri. É esses, irmãos, que a gente precisa esclarecer. Porque quantas vezes eu fui para a Bíblia, eu enxergava um texto, aí eu não entendia, eu falava, isso aqui é para Deus, não é para nós não. Se fosse para nós, eu entendia. Mas não é assim, né? Está escrito na Bíblia, tem um fundamento, tem uma explicação. Então, antes de começar falando para os irmãos, nós precisamos esclarecer essa dúvida. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? Reino de Deus e reino dos céus, irmãos, é praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença entre reino de Deus e entre reino dos céus? A diferença é que reino de Deus compreende todo o tempo, passado, presente e futuro, na qual Deus governa. Reino, quando fala a palavra reino, você tem que entender governo, amém? Todas as vezes que eu falar a palavra reino, você tem que entender governo. Então, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus durante toda a história. Vocês não trouxeram canetão não, né? Sabia, né? Eu também esqueci de comprar, porque eu já adaptei a lousa ali. Senão eu ia colocar na lousa, assim, uma ordem cronológica de toda a história. E aí você vai ver que o reino de Deus compreende toda a história. Passada, presente e... Vamos participar aí para os irmãos aprenderem, senão os irmãos não aprendem nada. O reino de Deus compreende o governo de Deus em toda a história. No passado, no presente e no futuro. Isso é o reino de Deus, ou seja, Deus nunca deixou de reinar. Deus nunca deixou de governar. Já ouviram a expressão, Deus é soberano? Quem já ouviu essa expressão? O que é ser soberano? Deus está acima de tudo e não perde o controle de nada. Por mais que algumas coisas pareçam que saem fora do controle, porque nós não imaginamos Deus permitir certas coisas acontecer, mas Deus está no controle de tudo, irmãos, e não perdeu o governo de nada. E o que é então, pastor, o reino dos céus? O reino dos céus é um período de tempo em que Deus vai trazer a cultura celestial, o que já acontece lá em cima, no mais alto de todos os céus, do terceiro céu, aqui para a terra. Amém? Então o reino dos céus tem muitas outras explicações, mas eu estou aqui tentando dar uma maior explicação básica, só para que os irmãos possam entender. Então o reino dos céus já está falando, reino dos céus, já está quase que mais ou menos limitando, é o reino que está nos céus. Quando aparece na Bíblia a palavra céu, está falando de um céu. Quando aparece a palavra céus, está falando de dois ou dos três. Amém? Vou dizer de novo, quando está no singular céu, ou está falando do primeiro, ou está falando do segundo, ou está falando do terceiro. Quando está falando céus, não está falando de um só, está falando de dois, ou está falando dos três. Amém? Então, o reino dos céus é um período de tempo na qual Deus trará dos céus até a terra para estabelecer uma cultura celestial entre nós. Amém? Amém? Deixa eu dar outra explicação para ver se os irmãos compreendem. Vamos imaginar que o Brasil, a nação brasileira, é o reino de Deus. Amém? E São Paulo, onde a gente mora, é o reino dos céus. Aí eu te pergunto, quem mora em São Paulo pode dizer que é brasileiro? Sim. São Paulo está no Brasil, irmão, pelo amor de Deus, vocês estudaram geografia. São Paulo está no Brasil, logo, a gente pode dizer que São Paulo também é o reino de Deus, porque é o Brasil, correto? Mas quem nasceu em São Paulo, né, não é só brasileiro, é o quê? Paulista ou paulistano, né? Tem essas duas
indicativas aí, paulista ou paulistano. Ou seja, por mais que eu seja brasileiro, governado por um presidente, que é presidente em toda a nação, eu nasci em um estado de São Paulo. Logo, existe também um governador, existe uma lei. Às vezes o que acontece aqui, que nem a máscara, flexibilizou aqui primeiro, foi o primeiro estado a flexibilizar. Se eu viajasse lá para o Pernambuco, lá já não. Aqui, só dentro dos coletivos e dentro dos hospitais. Lá ainda não. Parece que agora essa semana que liberou lá. Ou seja, por mais que sejam outros estados, irmãos, por mais que seja Brasil, outros estados, cada estado tem uma espécie de legislação, de comando. Embora exista a lei federal e exista a lei estadual. Vocês compreendem isso? Que às vezes vocês votam e não sabem nem o que faz um senador. Você não sabe nem o que faz. Se eu vou nem perguntar, que vocês não ficar com vergonha. Mas se eu perguntasse para você o que faz um senador, o que faz um deputado federal, um deputado estadual, você não ia saber. Por isso que precisa saber, irmão, para saber cobrar também nas suas respectivas responsabilidades. Então, existe a lei federal, que é em toda a federação, e existe a lei estadual, que ela compreende somente aos estados. Então, Brasil, um exemplo, reino de Deus. São Paulo é também o reino de Deus, porém, é o reino dos céus. É um lugar aonde vai se estabelecer novas leis. Então, o que é o reino dos céus que Jesus está dizendo? É chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, eu vim trazer do alto uma cultura, uma lei, um princípio, um valor celestial para estabelecer aqui na terra. E aí nós vamos entender que esse reino já está aqui e ele atua através de nós, porque ele já está em nós. Deu para entender, irmão? Amém? Quer acrescentar alguma coisa aí, Renato? Não? Então vamos lá. O reino de Deus, quem estiver anotando aí, ele tem 3 aspectos. Quantos aspectos? 3 aspectos do reino de Deus. Primeiro aspecto, aparência. Segundo aspecto, realidade. Terceiro aspecto, manifestação. Esses são os 3 aspectos do reino de Deus, para que a gente possa compreender, que é aparência, realidade e manifestação. As aparências do reino estão nas parábolas. Quem já aqui leu as parábolas, irmãos? O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Já ouviu essas parábolas? Principalmente o capítulo 13 de Mateus, aonde conta, geralmente ele faz um resumo do que é as parábolas do reino. Ou seja, o reino de Deus tem uma aparência, é semelhante o. Então, nas parábolas, nós descobrimos quais são as aparências do reino. Então, através das parábolas, nós enxergamos qual a aparência do reino. E a realidade do reino? A realidade do reino é a igreja. Amém? A realidade do reino somos nós. Por quê? Porque Deus já reina em nossas vidas. Só o Marcelo deu glória a Deus, eu vou falar de novo. Porque o Deus já reina em nossas vidas, irmãos. Quem é a igreja de Jesus aí? Ó? Então, se você já é igreja, um dos aspectos do reino é que este reino já habita dentro de nós. Deus já governa dentro de nós. Então, a igreja já é essa realidade. Porém, isto que a Bíblia mostra como aparência, isto que a Bíblia informa como a realidade dentro de nós, este reino vai ser manifestado ao mundo. Literalmente, irmãos. Cristo vai descer nessa terra aqui, ó, e vai
governar as nações com vara de ferro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então esse reino que já é uma realidade em nós, vai manifestar literalmente sobre essa terra. Aí não vai ter Lula, não vai ter Bolsonaro, não vai ter esquerda, não vai ter direita, não vai ter centro, não vai ter nada. O que vai ter é Cristo reinando a partir de Jerusalém. Aleluia. Toda a humanidade. A Bíblia não diz que ele vai governar o Brasil, não diz que ele vai governar a China, não diz que ele vai governar os Estados Unidos, diz que ele vai governar todas as nações. Amém? Então esse é os aspectos do reino para que a gente possa aqui entender. Então olha só, diferente do evangelho da graça, que é onde somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Amém? Somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, o evangelho do reino requer de nós uma transformação de vida, uma mudança de caráter mediante a prática das boas obras. Por quê, pastor? Porque por mais que somos salvos pela graça, e Efésios 2,8 diz que isso não vem de nós, é dom de Deus, o reino, nós ainda somos candidatos. Podemos ou não reinar com Cristo. O que vai depender de eu e você alcançar uma posição para na manifestação desse reino atuar como governante ou como representante de Cristo, literalmente aqui sobre essa terra, diz respeito à nossa conduta diante de Deus. Que é onde grande parte das igrejas da hipergraça de hoje esqueceram essa mensagem. Somos salvos pela graça, não tem nada a ver com nós. Então eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, porque quem salva é Jesus, não é o meu comportamento, então logo eu não preciso me comportar. Jesus me ama, Jesus é todo amor. Isolaram o atributo de Deus e esqueceram os demais atributos de Deus, mas Deus não é todo amor, Ele é amor, mas Ele não é todo amor, Ele é também Senhor, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus, irmãos, não faz acepção para a salvação. Vou dizer de novo. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Ele não vai escolher alguém baseado na sua aparência, baseado na sua inteligência, baseado nas suas posses. Não. Deus salva pela fé. Amém ou não amém? Só que para o reino, Deus precisa ser justo e estabelecer justiça. Porque por mais que a salvação foi pela obra de Cristo, o reino não é dado, o reino é conquistado. Aleluia. Estão entendendo, irmão? Então o reino não é dado, o reino é conquistado. Lembra do ladrão que estava em um dos lados ali de Jesus, sendo pendurado também na cruz? No começo ele blasfemava e tirava onda com a cara de Jesus, junto com o outro. Depois ele teve um batismo de entendimento, e ali ele começou a enxergar, e pela revelação de Deus, pelo convencimento do Espírito ali, ele profere para Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus tinha um reino. Mas qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo você vai reinar comigo. Foi assim? Não. Por que Jesus não deu o reino para ele? Porque o reino não é dado, o reino é conquistado. E por mais que ele estivesse confessando Jesus como Senhor, creu com o coração e confessou com a boca, ele não tinha obras para poder entrar no reino. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não no reino. Porque o reino de Deus não é dado. Guarda isso na sua cabeça, você vai dormir
e vai ficar lá. O reino de Deus não é dado, é conquistado. O reino de Deus não é dado, é conquistado. E só os que se esforçam se apoderem dele. Você cresceu um crente meia boca? Seja, meu filho. Seja. Agora tu vai ter que ter coragem para encarar a grande tribulação. Vai ter que ter coragem para sofrer a disciplina no reino. Para lá no fim, na eternidade, você poder entrar na eternidade com Deus. Mas o reino, ó, só é dado para quem conquista. Mateus capítulo 7, verso 21, Renato, ajuda a gente aí. Abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7, eu não vou ser cansativo, tá, irmão? Não vou ser muito longo, então os irmãos ajudam aí, participando, abrindo a Bíblia para não dar sono, senão dá sono mesmo. Mateus capítulo 7, verso de número 21, leia aí, Renato. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É coisa da minha cabeça, irmão? É a Bíblia que está dizendo? É a Bíblia. Nem todos que me... Eu não está falando isso com ímpio, viu, irmão? Eu já vi muito pastor falando que isso estava falando com a multidão. Não, estava falando isso com ímpio, não. Estava falando com seus discípulos. Porque para chamar Jesus de Senhor, tem que confessar que Ele é Senhor. Tem que reconhecer que Ele é Senhor. Como é que a gente é salvo? Crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Então, nem todos que são salvos, vamos trocar aqui a palavra que me diz Senhor, que são salvos, herdará ou entrará no reino dos céus. Mas somente quem? Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deixa eu te dizer uma coisa, se você só faz o que você quer, você não vai reinar. Pastor, eu só faço o que eu quero. Parabéns, você não vai reinar. Só vai reinar quem? Quem faz a vontade de Deus. Quem agrada a Deus. Quem satisfaz a vontade de Deus. Olha o que Deus disse do seu filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A pergunta é, você não precisa responder para mim, responda para dentro de você. Será que Deus pode dizer isso de você? Será que Deus pode dizer isso de mim? Será que Deus lá do céu, nesse momento agora, que eu estou pregando aqui, que é muito fácil a gente disfarçar quando está pregando, mas será que nesse momento, Deus lá dos altos céus, está olhando para os anjos e falando assim, ó, aí ó, meu filho amado, eu tenho prazer nele. Será, irmão? Só vai reinar com Cristo quem fizer a vontade de Deus. Então não adianta ir para a igreja, não adianta ser crente, não adianta expulsar demônio, pregar, cantar, fazer obra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai que está nos céus. Eu sou salvo quando eu creio e declaro Jesus ser o meu Senhor. Isso eu sou salvo, mas eu só entro no reino depois que eu correspondo à altura dessa salvação. Amém? E por que isso, pastor? Porque o reino de Deus está condicionado ao bom comportamento. Vou dizer de novo. O reino de Deus está condicionado ao bom comportamento. O comportamento não salva, mas o salvo se comporta bem. Amém? O bom comportamento não te garante a salvação, mas já que você é salvo, você precisa se comportar bem. Amém ou não amém, irmão? Amém. Não fica com medo da glória a Deus, não, irmão. Pode dar glória, é assim mesmo, tá bom? Pode dar glória. Então, é a conduta dos salvos. Leia aí, Renato, 1 Coríntios, abre aí, irmão. Pega o seu marca-texto, anote aí. Eu vou comprar uma Bíblia de anotação e vou passar para os irmãos. Baratinha a Bíblia e muito boa. E ainda é espiral. Você tem que ver, muito boa. Esqueci, não vou falar aqui o nome para não fazer merchan. Mas depois eu passo para vocês. Eu vou comprar ela. R$54, ó, baratinha. Tem espaço para fazer anotação assim, ó, umas capas lindas, muito, muito bonita. Que aí dá para você anotar mais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso de número 10. Pode ler, Renato.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A lista é grande, né, irmão? Em outro texto, a lista é tão grande que Paulo diz assim, ó, e coisas semelhantes a essa. Ou tipo assim, gente dessa laia, farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Porque a lista é tão grande. Mas quem, vamos supor, se alguém praticou dessas coisas que se arrependeu, reina mesmo assim? Não, o texto já está deixando, filha, bem claro aqui, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, ó. Já está falando, não é para você errar. Aí sai, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, por isso vai. E termina dizendo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai reinar. Sim, mas é que eu estou falando. Tipo assim, vamos supor, eu tenho um primo que ele é homossexual, lá em Recife. Ele é conhecido da palavra, nasceu no evangelho, se desviou, chegou até casa, tem filho, se desviou. Aí, nesse caso, eu estava conversando com ele hoje, ele chorou tudo, né? De repente, ele se arrepende, volta para os caminhos do Senhor. Aí, o que ele praticou? Ele deixou, e agora tem uma nova vida com Deus, ele reina assim mesmo? Veja bem, a avaliação para a entrada no reino diz respeito à conduta que você está vivendo. Uma coisa é cometer um pecado, outra coisa é viver no pecado. É totalmente diferente. Um homossexual, ele pode se converter de fato. Ele pode crer, confessar Jesus e servir a Deus. Mas se ele permanecer na prática, ele pode ser salvo, mas reinar ele não vai. Ele não vai reinar. Porque ninguém vai para o inferno porque pecou, irmão. Vai para o inferno porque rejeitou o amor de Deus. Então não é Deus não tem problema com o pecado. O pecado, quem tem problema somos nós. Mas Deus não tem problema com o pecado. Então não é o pecado quem vai te condenar. O que vai te condenar é, na verdade, você não crer. Não está escrito lá, João capítulo 3, se não me foge a memória, o verso de número 17. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, será condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O pecado traz sim condenação, mas Deus já morreu, já enviou Jesus para morrer, para apagar toda essa condenação. E qual é a forma do homem ser livre? Confessando Cristo, confessando a Jesus como Senhor, e que Deus ressuscitou ele dos mortos. Então veja só, deixa eu explicar para os irmãos melhor, para ver se os irmãos entendem. Toda essa lista que o Renato leu aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, é crente, viu, irmão? Pastor, eu achei que era ímpio no mundo. Paulo está falando com quem, irmão? Crente. Com crente, com a igreja de Corinto. É mesmo assim, ó, vamos tirar o nome Corinto e vamos colocar assim, ó, aos crentes da Assembleia do Reino. Ele não está falando com o povo do mundo, não, irmão. Ele está falando com crente. Ele está falando assim, olha, não sabeis que os injustos, não, porque uma coisa que as pessoas pensam, errado, até os crentes e o povo do mundo, elas pensam que a salvação, ela tira o pecado de você. Lembra que nós falamos sobre os aspectos da salvação, da tricotomia do homem? Vocês precisam encaixar essas coisas na cabeça. Para mim é muito claro hoje isso. Vocês precisam encaixar essas coisas na cabeça. Deus salva o homem primeiro aonde? No Espírito. No Espírito, vamos lá. Depois o homem é salvo? Na alma. E por fim? No corpo. O que faz no Espírito é quantas vezes? Uma vez. Uma vez só. Amém? Uma vez o Espírito do homem ligado com o Espírito de Deus se torna um só. E o processo de transformação da alma? É gradativo, é diário. Você pode perder e pode ganhar. Quando eu acerto, eu ganho. Quando eu peco, eu perco. E aí eu fico naquele negócio, ganho e perco, mas eu vou sempre lutando para subjugar a minha alma, para que a natureza de Cristo seja formada em mim,
a ponto da minha natureza carnal ser totalmente anulada. Porque o crente não deixa de pecar, ele só peca menos. E as pessoas não entendem isso. Mas essa lista de pessoas aqui que Paulo está falando é de crente. Só que está falando para esses crentes. Vocês são salvos, beleza. Só que se vocês continuar com essa prática aqui, ó, vocês não vão herdar o reino de Deus. E outra coisa, quando a Bíblia fala afeminado ou efeminado, não está falando da prática do homossexualismo, irmão. Nós precisamos saber separar isso. Nem todo afeminado é homossexual. O que é afeminado? Né? A própria palavra já está dizendo. É homem que tem trejeitos de mulher. Você não conhece ninguém assim, não? Que o cara não é, filho, mas parece. Conhece alguém assim? Conhece alguém? É crente, irmão. Eu conheço pregador, irmão. Pregador. Homem de Deus, casado, mas tem os trejeitos. E quem conhece de libertação, quem conhece na prática que eu já vivi muito de batalha espiritual, entende um pouco de espíritos, de demônios, dessas coisas, sabe muito bem que esses trejeitos é perseguição de espírito também, irmão. Eu conheço um que subiu para um monte, 3 dias só com água e pão, Renato. E levou uma escova de dente e uma pasta de dente. E disse para Deus, eu sou salvo, eu creio, abandonou a prática do pecado e tudo, só que os trejeitos continuou. E ele falou assim, eu só desço do monte depois que o Senhor me libertar. Isso aí que o pastor falou é algo muito sério, irmãos. Na igreja, no contexto de igreja, pouca gente sabe tratar isso. A maioria dos pastores não sabe lidar com isso. A infinita maioria dos pastores não sabe lidar com isso. E o que o pastor falou agora entra na questão, porque o irmão entendeu. Eu não sei o nome do irmão. Esse irmão entendeu que aquilo ali estava errado. E ele não entendeu porque a mente dele revelou para ele. Não, foi o Espírito que revelou para ele. Só que o Espírito revelou para ele com uma intenção. Porque, irmão, se ele entendeu que aquilo tira ele do reino, o Espírito revelou para ele, para que ele entre no reino. Agora, olha o que a Bíblia diz. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado o quê? Por esforço. Mas não é isso que está escrito no original, não, irmão. Violência. Violência no original, é isso aí. Só que aí é outra coisa que a maioria das pessoas que lê, se você achar uma tradução que está dizendo assim, ó, o reino de Deus é tomado por violência, as pessoas não entendem. Mas a violência ali, violência não é contra os outros, é contra você mesmo. E não é violência de você ficar se machucando, não. É violência de você vencer a sua vontade, de você negligenciar as suas vontades. Essa é a violência que o texto está falando. Porque... Exatamente, o irmão está fazendo violência contra ele mesmo, no que o pastor está dizendo aí. A gente só precisa tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que falam assim, você tem que se aceitar como você é. Nem sempre, irmão.